E se o Naruto não tivesse chegado, a Sakura teria morrido, o Kakashi conseguiria vencer o Sasuke naquela situação? Durante os episódios 214 a 216, o time 7 se estranhou, e muita coisa aconteceu nesses 3 episódios. Mas como seria se o Naruto não tivesse chegado? Essa é a proposta do vídeo de hoje, imaginar como seria o desfecho dessa história sem a intromissão do Naruto. E galera, só um aviso aqui, a minha voz tá meio estranha no vídeo por causa da minha garganta que tá meio inflamada, tá meio ruim, mas... dito isso, se você estranhar a voz é por causa disso daí. E bora pra cima. E para refrescar a memória de vocês, bora relembrar tudo que tinha acontecido até chegar nesse caso. E bem, tudo começa quando o Sasuke vence o Itachi e o Tobi começa a sua manipulação. O Sasuke é convencido a entrar na Akatsuki e a sua primeira missão era capturar o Hashibe. Porém a missão foi um desastre, como todos vocês já sabem, e na verdade o time Taka capturou um tentáculo do Hashibe, enquanto o verdadeiro Killer Bee conseguiu fugir. Porém a notícia que se espalhou pelo mundo ninja e principalmente para o Raikage, que era responsável pelo Biju Hashibe e ainda por cima era irmão do Killer Bee, é que o Hashibe havia sido derrotado por um moleque Uchiha e sua gangue. E isso automaticamente acarretou em uma sequência de coisas. O Sasuke foi considerado um Nukenin oficialmente e deveria ser capturado vivo ou morto. Essa notícia logo chegou em Konoha e no Naruto, que obviamente não gostou dessa ideia e quis impedir a execução de seu amigo, e que até tomou uma surra nesse processo para não entregar o seu amigo. Detalhe que essa surra era basicamente simbólica, porque na prática o Naruto não sabia nada de relevante do Sasuke naquele momento, então mesmo que ele quisesse falar algo, ele não saberia, foi apenas um gesto de apoio ao amigo dele. Lembrando que esse Naruto aqui já era o Naruto que havia derrotado o Pen, então se ele quisesse solar esses dois na pancada, ele poderia. E eu não sei vocês, mas eu fiquei muito puto quando eu vi essa cena pela primeira vez, demorou um tempo para eu aceitar isso daqui. Mas enfim, o Naruto não perdeu tempo e foi pessoalmente pedir ao Raikage pelo perdão do Sasuke. Porém o Raikage obviamente não aceitou essa proposta, porque além de perder um Jinchuriki valioso, porque o Bee era um Jinchuriki perfeito, ainda era o irmão dele, então era óbvio que o Raikage não iria aceitar. Porém, logo em seguida, o que já estava ruim fica ainda pior. Sem ligar para nada, o Sasuke invade a reunião dos 5 Kages atrás do Danzo e elimina vários samurais, além de confrontar diretamente a reunião dos 5 Kages. Em outras palavras, o Sasuke havia se tornado um Nukenin do mais elevado nível de periculosidade, sendo agora considerado um criminoso internacional e que deveria ser pego em qualquer uma das grandes 5 nações, e até mesmo no País do Ferro, a terra dos samurais. Porém, o Sasuke foge da reunião e derrota o Danzo, e depois disso a Sakura encontra o Sasuke. A princípio, ela até tenta enganar o Sasuke, porém quando o Sasuke pede para Sakura eliminar friamente a Karin, ela hesita. Porém o Sasuke já tinha decidido eliminar Sakura desde o início, e quando ela baixa a guarda de forma mais covarde possível, o Sasuke tenta eliminar a sua futura esposa. E depois a galera não entende o porquê o casal Sasusaku é tão problemático. Mas enfim, o Kakashi chega salvando o dia e impede que o pior aconteça. Depois disso o Kakashi ainda tenta resolver as coisas no diálogo, mas vendo que não ia dar certo, parte para a ação. O Kakashi logo percebe que o Sasuke estava bem além do que o esperado e estava acostumado a combates reais. Nesse meio tempo eles conversam sobre várias coisas, como o fato do Sasuke também fazer parte do time 7, mas o Sasuke simplesmente nega esse fato. O Kakashi também revela entender como Hiruzen havia se sentido, afinal ele teve que enfrentar o seu próprio aluno, que era o Orochimaru. E assim como no caso do Hiruzen, o Kakashi também tinha um aluno preferido, e ele era o Sasuke. O Kakashi simplesmente deixou Naruto a ver navios no intervalo de uma fase do exame Chunin para o outro, só para focar no Sasuke. Lembrando que o filho do mestre dele é o Naruto e não o Sasuke. Mas enfim, bora continuar. O Sasuke tira uma onda da cara do Kakashi, falando que ele teria o mesmo destino do Hiruzen, morte pelas mãos do aluno. Depois de uma troca de ataques, o Sasuke decide apelar e usar o Susanoo para mostrar a diferença de poder entre o Kakashi, que usava o Sharingan, e que segundo o Sasuke ele não tinha o direito. E isso porque o Sharingan é a marca de um Uchiha, e por isso o Sasuke queria mostrar a diferença de um Sharingan emprestado para o Sharingan de um Uchiha de verdade. Porém o Kakashi não é fácil de lidar, e consegue sobreviver ao ataque do Susanoo, usando o Kamui para enviar a flecha a outra dimensão. Depois disso, o desgaste da luta contra o Danzo começa a chegar, e o Sasuke não consegue manter o Susanoo, além de ficar com a visão seriamente debilitada. Nessa hora, a Sakura tem a péssima ideia de eliminar o Sasuke com suas próprias mãos, porém não dá bom, e o Sasuke se vira, desarma a Sakura e iria a eliminar. E é aqui que tudo começa a mudar. O Kakashi até tentou ajudar a Sakura, porém devido ao uso do Mangekyou Sharingan, alguns segundos antes, o Kakashi ainda estava com o corpo meio lento, afinal ele não é um Uchiha. E por isso, como nessa versão Naruto não chegaria para salvar o dia, então sim, o Sasuke teria acertado a Sakura e a ferido
ferido gravemente. Mas afinal, a Sakura morreria com esse ataque? E bem, analisando a cena, a gente percebe que o Sasuke mirava o pescoço da Sakura, e ela não mostrou nenhuma reação. Em outras palavras, o dano seria mortal. E mesmo sendo uma ninja médica, para a Sakura ainda é difícil dela se curar de um ataque tão grave assim, e em um ponto tão sensível como o pescoço. Além do fato de que em algum momento o veneno da Sakura iria começar a fazer efeito, o que iria piorar ainda mais o quadro da Sakura. Naquela época, a Sakura ainda não conseguia usar o selo Byakugou, mas ela já sabia o jutsu da regeneração mitótica. Em outras palavras, vendo que era usar a técnica ou morrer, eu acredito que sim, a Sakura usaria esse jutsu para sobreviver. Já o Kakashi tinha emendado uma pequena sequência de taijutsu com Sasuke, onde eles estavam bem nivelados. Porém, se o Naruto para interferir e meter todo aquele discurso, o Kakashi teria que ter a maior urgência possível. Em outras palavras, o Kakashi iria querer decidir aquilo com Haikiri, enquanto o Sasuke iria usar o seu Chidori, e ambos iriam tentar colidir ataques para medir forças. Porém, isso é apenas na teoria. Na prática, eu acredito que isso iria acontecer de uma forma diferente. O Chidori é uma técnica muito dependente do Sharingan, e é um fato que a visão do Sasuke estava seriamente comprometida, como foi visto aqui contra o Danzo. Enquanto o Kakashi nessa fase já havia mostrado ter se recuperado do uso do Kamui. Afinal, na história original, o Kakashi já tinha saído no soco com Sasuke depois disso, e não mostrou nenhuma fraqueza devido ao uso do Kamui. E o que eu quero falar com isso? Eu quero falar que em uma disputa de um Sasuke com Sharingan enfraquecido contra alguém sem Sharingan, o Sasuke pode até confrontar o ataque e medir forças. Porém, contra alguém que também usa Sharingan e que está claramente com a visão melhor, isso não seria possível, a não ser que o Kakashi também quisesse medir forças no choque. Porém, supondo que ele teria urgência em salvar Sakura, eu duvido que o Kakashi iria para isso. O mais sensato seria ele querer eliminar o Sasuke logo de cara. Então, o mais provável seria o Kakashi fazer da mesma forma que fez com Obito, e mirar diretamente um ponto vital. Lembrando que esse Obito também tinha o Sharingan, e embora o Obito quisesse ser acertado, nada impedia ele de acertar o Kakashi fatalmente. Mas o Kakashi ainda assim conseguiu desviar e ser acertado em um lugar menos letal. O que eu quero dizer é que o Kakashi, com a experiência que ele tem e com uma visão melhor naquele momento, e na verdade muito melhor, seria sim capaz de acertar o Sasuke e até mesmo desviar de um ataque mortal dele. Sendo assim, o vencedor seria sim o Kakashi. E embora o Obito e o Zetsu tenham chegado para salvar o Sasuke, eles só chegaram após o choque dos ataques. Então, seguindo a lógica dessa nova linha temporal, o Obito e o Zetsu já chegariam quando o Sasuke já tivesse mortalmente ferido pelo Kakashi. Pois, como eu já disse, eu não acredito que o Kakashi iria apenas medir forças colidindo os ataques, e sim iria direto a um ponto vital. Porém, eu também vejo outro desfecho para essa luta, onde o Kakashi iria sim apenas medir forças com Sasuke colidindo o Chidori e o Haikiri, mas que eventualmente o Sasuke iria ficar enfraquecido, assim como foi na história original. Mas pelo fato do Kakashi prolongar a luta, o Obito chegaria a tempo de impedir que o Kakashi finalizasse o Sasuke com o Kamui ou o Haikiri, lembrando que o Sasuke estava um caco nesse momento, então ele não seria capaz de desviar de algo como o Kamui nesse estado. Porém, o mais provável, na minha opinião, seria o primeiro cenário, mas que em ambos os casos o Kakashi seria o vencedor sobre o Sasuke naquele momento. Mas e aí, você enxerga essa situação da mesma forma ou você acha que seria tudo de outra forma? Deixe a sua versão aqui nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!